Meus papinhos, faz tempo que eu não trago uma lista pra vocês, mas hoje eu quero trazer esses 7 filmes que vale muito a pena assistir. O primeiro filme é Os Tigres Não Têm Medo, de 2017, com a direção da Isa Lopes. Nessa história a gente vai acompanhar a Estrela, que é uma menina de 10 anos vivendo numa cidade tomada pela guerra do narcotráfico. Após a mãe dela desaparecer, a Estrela passa a ser atormentada por fantasmas que guiam e pressionam ela a descobrir a verdade. Ela acaba se juntando a esse grupo de crianças órfãs por causa da violência lideradas pelo Shine. Todos eles precisam sobreviver como podem nas ruas. E, gente, que filme, assim, maravilhoso. Ele é uma mistura muito forte de realismo mágico com esse horror mais emocional, com muitos elementos que a gente lembra do Labirinto do Fauno. Então, assim, se vocês puderem dar uma chance pra esse filme, que inclusive, gente, esse filme, ele foi muito elogiado internacionalmente, mas quase não foi distribuído no México. Eu fiquei, assim, bem chocada. O Guilherme Del Toro, inclusive, se tornou muito fã do filme e acabou se convidando a Isa Lopes pra trabalhar com ele em um projeto futuro. E ai, gente, falo pra vocês, deem uma chance pra esse filme. Eu não quero falar muito dele porque eu quero que vocês assistam e vocês venham aqui falar pra mim o que vocês acharam. E tem outra coisa, as crianças não eram atores profissionais, então assim, muitas cenas foram improvisadas e você consegue sentir essas crianças improvisando essas cenas de uma forma assim, muito maravilhosa, gente. Culmina em um confronto muito forte entre onde a inocência e o horror acabam se chocando, sabe? Então, assim, assistam esse filme, vale muito a pena, meus papinhos. Próximo filme, inclusive, eu já falei várias vezes desse daqui, meus papinhos, mas é porque eu tenho um pouco de obsessão com antologias, é A Cripta dos Sonhos, de 1973, com a direção do Roy Ward Baker. E essa antologia é da Amicus Production, é um estúdio rival da Hammer, que fazia uns filmes de terror da época. E aqui a gente vai ver esses 5 homens que entram num elevador comercial e que descem inexplicadamente até um subsolo que parece um clube privado decorado como um mausoléu. Enquanto eles esperam, eles começam a compartilhar os pesadelos recorrentes que eles têm, que acabam se revelando ser histórias do filme. E assim, o primeiro conto é um homem que estava rastreando a sua irmã até uma cidade e ele descobre que tem muita gente estranha, que tem gostos muito peculiares. A segunda história é um homem que é muito organizado, ele acaba se casando com uma mulher mais tranquila, que acaba levando ele à loucura. Ai, gente, é um sabor todas as histórias desse filme. Inclusive, esse filme teve uma cena censurada porque o pessoal queria garantir a classificação etária mais baixa, mas isso não impede que esse filme seja excelente. Inclusive aqui a gente tem o Tom Baker, que logo acabou se tornando o 4º Doutor Who, e o John Pertwee, que foi o 3º Doutor. E gente, olha, um sabor. Inclusive, esse aqui é continuação do próximo filme que eu vou indicar pra vocês, que é Contos do Além, que é o Tales from the Crypt, de 1972. E aqui ele é baseado nas HQs da EC Comics e vai trazer essa mesma história. São 5 estranhos que se perdem durante um tour ali nas catacumbas antigas e acabam entrando numa sala misteriosa, onde eles encontram o nosso guardião da cripta, que revela que cada um deles fizeram pra estarem ali. A primeira história, inclusive, é uma história de Natal, com a Joan Collins, que, gente, é um sabor. Eu já falei sobre essa história, inclusive ela foi adaptada dentro da série que a gente ama, que é o Contos da Cripta. Nós temos histórias de homens que abandonam família, nós temos histórias de zumbis, nós temos histórias de artigos amaldiçoados. Meus papinhos, é um sabor esses 2 filmes. Assistam juntos, ele é maravilhoso. Inclusive nesse aqui, a gente teve o Peter Cushing, que foi citado como uma das melhores atuações que ele teve, porque ele estava realmente sofrendo profundamente com a morte recente da sua esposa na vida real e acabou trazendo essa tristeza muito genuína para o personagem que ele estava fazendo. É muito bom. E esse filme também estabeleceu o padrão para as antologias de terror, que foi uma inspiração direta para nossa série da TV da HBO dos anos 90. Então, assim, meus papinhos, assistam, vocês não vão se arrepender. Esse próximo filme, meus papinhos, também foi, assim, um sabor
quando eu assisti, que é A Mulher da Neve, de 1968, com a direção do Tokuzo Tanaka. E esse filme é baseado no conto clássico do Yukio Onna. Aqui a gente vai ver esses dois lenhadores que são surpreendidos por uma nevasca e acabam se abrigando numa cabana. Lá a gente vê esse espírito feminino, o Yukio Onna, que acaba aparecendo e matando um deles. Só que ela acaba poupando a vida do outro sob a condição de nunca contar o que ele viu. Esse homem sobrevive, tempos depois acaba conhecendo uma mulher, eles se casam, mas quando ele finalmente revela o segredo da Noite da Nevasca, coisas começam a acontecer. Gente, que filme belíssimo. Esse filme, ele tem essa tradição do Kaidan, né, esses contos de fantasmas japoneses, com uma estética dos estúdios da Dei, e ele é considerado uma das adaptações mais poéticas da lenda. Esse filme, ele é um absurdo de tão lindo, meus papinhos. Quando eu comecei a assistir ele, eu falei assim, gente do céu, que coisa maravilhosa. Ele tem uma cenografia artificial e teatral muito linda, assim, é uma atmosfera belíssima. Assim, se vocês tiverem a oportunidade de assistir esse filme, não pensem duas vezes, vão assistir porque vale muito a pena, meus papinhos. Vocês não têm ideia de como é lindo esse filme. O próximo filme é Pontypool, de 2008, meus papinhos. É um filme de zumbi muito único, porque aqui o vírus, ele acaba sendo a linguagem, e a trama se passa quase inteiramente dentro de uma estação de rádio, no porão de uma igreja na pequena cidade de Pontypool, onde o Grant Mason é um locutor de rádio muito polêmico, que foi rebaixado para esse mercado um pouquinho pequeno, um pouquinho menor do que ele já estava acostumado. E durante uma transmissão matinal, durante uma nevasca, começam a chegar relatos de multidões atacando pessoas e falando frases ali incoerentes. O Grant e a sua equipe, eles tentam entender o que está acontecendo lá fora, através de telefonemas e relatos de áudio. E assim, a gente fica a noite inteira com eles, presos nesse local e tentando entender o que está acontecendo. E é muito interessante porque, para economizar dinheiro e aumentar a tensão, o diretor optou por nunca mostrar o caos externo diretamente, forçando a gente a imaginar o que estava acontecendo, através de todas essas descrições de rádio, remetendo inclusive, meus papinhos, àquela famosa transmissão de Guerra dos Mundos, do Orson Welles. O autor do livro original, o Tony Burgess, escreveu o roteiro e acabou se baseando nesse conceito, onde o significado se descola da palavra. E assim, gente, que filme maravilhoso. É um filme estranho, é um negócio, e tem uma cena pós-crédito, tá, meus papinhos, que muda completamente o tom do filme. Assim, assistam, vocês vão gostar demais. Esse próximo filme eu quero trazer pro canal inteiramente, meus papinhos, porque ele é um sabor, que é o The Witcher's Mirror, de 1962. E aqui a bruxa Elisa acaba usando o seu espelho mágico para proteger a sua afilhada Sarah, que está casada com esse cruel Dr. Eduardo. Quando um médico assassina a esposa para viver com outra mulher, a bruxa invoca forças sobrenaturais que trazem a vingança de forma lenta e perturbadora. Meus papinhos, esse filme é considerado um dos melhores filmes góticos do México. Ele foi fortemente influenciado pelo Mário Brava e o Rod Corman. Os efeitos práticos desse filme foram muito impressionantes na época, tirando que o terror vai crescendo à medida que o Eduardo tenta realizar cirurgias macabras na esposa. E isso lembra muito a gente sobre o Frankenstein. Inclusive, se a gente for analisar assim a fundo, ele tem uma inspiração muito forte no Lex e o San Visage, de 1960, que acaba tangindo, né, esse trama de cirurgião. Gente, esse filme é maravilhoso. O Sean Ureta foi um dos pioneiros do gênero no México, misturando muito essa estética gótica dos filmes da Universal dos anos 30 com essas lendas locais e melodrama intenso. Eu falo pra vocês, esse filme, ele é maravilhoso, e sim, eu vou trazer pro canal ele completo, meus papinhos, porque assim, vocês não vão se arrepender, é maravilhoso. O próximo e último filme é o The Norliss Tapes. Eu fiz um vídeo só pra eles, meus papinhos, que foi uma descoberta pra mim e eu amei. Ele é de 1973 e a direção dele é do Dan Curtis. Esse filme, ele foi piloto pra uma série de TV que acabou nunca acontecendo. Ele foi criado pelo nosso mestre Dan Curtis, que acabou criando The Dark Shadows e The Night Stalker, que é o Rorschach. E a história começa com o desaparecimento do nosso jornalista investigativo, o David Norliss, que estava escrevendo ali um livro desbancando o sobrenatural. O editor dele acaba encontrando essas fitas gravadas por ele, né? E o filme então começa a mostrar toda essa investigação
do nosso querido David. E, gente, que coisa maravilhosa, que filme maravilhoso. Mistura ocultismo, bruxaria, tudo que vocês imaginarem. Sabe aquele filme de suspense dos anos 70 que é um prazer e um sabor de assistir? Pois é, meus papinhos, é esse filme. O design do monstro, né, que a gente tem ali uma ressuscitação de marido, muito grotesco, e pra época fez muito sucesso, porque era uma maquiagem diferente pros parâmetros dos anos 70. O Roy Tynes, né, o protagonista, era muito famoso na época por estrelar a série de ficção científica Os Invasores. Então, assim, gente, que coisa maravilhosa esse filme. Infelizmente, ele não foi adaptado e a ideia era ter o Norlish investigando um monstro diferente a cada semana através das fitas. Eu fico muito chateada por a gente não ter tido essa série pra gente assistir, porque ia ser uma série pra gente combinar com o Arquivo X, com o Rorschach, com o Dark Shadows. Ai, olha, meus papinhos, assistam esse filme, vocês não vão se arrepender. Então, meus papinhos, eu espero que vocês tenham gostado de todas as minhas indicações. Se vocês assistirem, vocês coloquem aqui embaixo. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar e de ripar esse vídeo. E eu vejo vocês até a próxima. Tchau!